Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que tá chegando aqui, hoje tem Mengão, né? Hoje tem Mengão, é dia de jogo do Flamengo, a gente volta a ficar feliz em dia do jogo do Flamengo, depois do que a gente presenciou essa semana, a vitória naquele inferno rubro-negro, né? A gente ficar orgulhoso de ver, né, do Flamengo sendo comentado no mundo inteiro, o vídeo da nossa repórter Isabelle Costa rodando o mundo inteiro, todo mundo só fala em Flamengo. É isso que nos enche de orgulho, né? Isso é sensacional. Então você que está chegando aqui nesse dia de Flamengo e Coritiba, Mengão e Coxa em Brasília, mais de 32 mil ingressos vendidos, expectativa aí de pelo menos 45 mil pessoas. Ingressos continuam sendo vendidos até às 15 horas. Então, hoje, nesse dia de Flamengo e Coritiba, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Lembrando aí do QR Code da BR4Bet, que está com a gente aí sempre com 100% de bônus até R$300 no seu primeiro depósito. Então não perde essa oportunidade de ter o seu bônus no primeiro depósito até R$300, ó, aponta para cá o QR Code ou vai no link do chat fixado e comentário fixado. Lembrando que você tem um descontão também na Outsider Tours, já pode garantir presença, o terceiro avião já foi aberto, né? Já esgotamos 2, terceiro avião aberto para Guayaquil, você pode garantir presença em Guayaquil, tá? Com as melhores condições, desconto do Paparazzo, procura eles aí no link que vai direto pro WhatsApp da Outsider. E claro, também agradecer mais uma vez ao Grupo Sunset, sempre com a gente aqui, melhor atendimento aí na área de segurança, vigilância, portaria e limpeza e desconto para quem procura vocês da Sunset. A gente tem que avisar, né? Quem procurar a Sunset pelo Paparazzo Rubro-Negro tem desconto aí também. Seguinte, vamos lá. Vamos falar de Mengão. Tem muita coisa acontecendo. E o Flamengo pode anunciar ainda essa semana, dificilmente nesse final de semana, mas ainda essa semana, logo após a apresentação do Vidal na segunda-feira às 14h30 no Ninho do Urubu, o Flamengo pode anunciar oficialmente a contratação dos volantes Wendel e o Wallace. Inicialmente parecia difícil e eles estavam até colocando como uma possibilidade remota contratar os dois. Agora o negócio vai se abrindo e há a possibilidade do Flamengo contratar os dois volantes. Um não vai poder jogar a Libertadores agora, a fase de quartas de final, mas fica à disposição para Brasileiro e Copa do Brasil. E aí, a gente na semifinal pode colocar mais 3 nomes aí. São 3 nomes agora para as quartas e 3 para a semi. A notícia nova com relação ao Wendel é que ele falou com o repórter Fábio Aleixo depois do jogo lá na Rússia, né? O jogo do Zenit. E aí ele foi destaque. E ele falou com o Fábio Aleixo e no momento que o Fábio Aleixo faz a pergunta para ele com relação ao que vai acontecer se ele fica, se ele sai do Zenit, ele responde ao Fábio Aleixo o seguinte: quando eu souber, eu vou ser o primeiro a contar. E vai falar o que para a galera do Flamengo? Aí ele pega e fala assim: tamo junto, um grande abraço, valeu nação. Ele soltou essa, valeu nação. E ele ficou muito feliz, dando a entender que tem já algum acerto com o Flamengo realmente, como a gente tinha trazido aí, né, o acerto entre o Flamengo e o jogador, e que o jogador só não queria peitar, no caso, o Zenit, a diretoria do Zenit, mas que está ajudando ele, o agente, né, o próprio Flamengo, negociando. As coisas estão caminhando. O Wendel é um caso difícil, tá? O Flamengo vai tentando, mas nunca desistiu, né? O Marcos Braz e o Bruno Spindel, isso aí a gente tem que dar a mão à palmatória, que eles pelo menos nunca desistiram das negociações e já conseguiram confirmar contratações depois de serem praticamente descartadas. O Wallace, que a gente trouxe ontem, mais cedo inclusive para vocês, que o negócio tinha encaminhado bem e que estava, vamos dizer assim, mais de 90% de chance dele ser contratado, esse sim pode ser contratado até primeiro do que o Wendel, porque a Udinese gostou da proposta do Flamengo, né? Isso foi confirmado, inclusive, por fontes ligadas à diretoria, conversou com a nossa repórter Isabelle Costa,
que os 70%, o Flamengo quer pagar 6 milhões de euros por 70% dos direitos do Wallace, né, junto ao Udinese. E isso aí agradou a diretoria da Udinese, então a liberação deve sair a qualquer momento, tá? Então a gente falando aí do mercado da bola, o Wendel e o Wallace cada vez mais próximos, e o Wendel mandando recado para a torcida do Flamengo, já manda recado para a torcida do Flamengo e abre as portas, né, do seu coração para a nação rubro-negra, todo feliz falando com a nação, deixando claro que tá muito interessado em vir jogar no Flamengo. Passar para vocês aqui uma notícia chata antes da gente trazer o provável time do Flamengo, né? Flamengo e Coritiba dá pra gente trazer o provável time, né? Acho que não tem problema quando é um jogo apesar do jogo hoje ser muito importante para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas não é um grande clássico, não é um jogo como foi Flamengo e Atlético, que a gente fez aquela campanha para que não se divulgasse nada com relação à escalação do Flamengo. A gente sabe que o Dorival vem fazendo um trabalho fantástico no Flamengo, tem feito um trabalho fantástico no Flamengo. Dorival tá arrebentando e a gente, longe da gente querer atrapalhar o Dorival, mas a imprensa já noticiou, né, tanto no Globo Esporte quanto em outros veículos, o provável time do Flamengo. O Flamengo já soltou a lista de relacionados sem o Davi Luiz, né? A gente já soltou ontem, mais cedo, a lista de relacionados. O Flamengo já chegou lá, já se imagina mais ou menos o time que o Flamengo vai jogar. Então não há mistério para esse jogo entre Flamengo e Coxa. Eu só quero passar uma notícia importante, triste, chata para o Flamengo, que o Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD, finalizou a denúncia contra o Flamengo e Santos pelos ocorridos nas partidas de oitavas de final da Copa do Brasil. Os dois clubes serão enquadrados no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e a pena será julgada e votada em sessão no STJD após a formalização da denúncia prevista para segunda-feira. De acordo com o jornalista Diogo Dantas, o Flamengo corre o maior risco de punição, já que no Maracanã, além da invasão do lado de fora do gramado, houve também o atraso de 7 minutos para o início do jogo em decorrência da fumaça soltada. Mas eu acredito, gente, tá? Até por tanta coisa que a gente vê acontecendo no futebol e não acontece nada, que a punição seja multa, tá? Eu acho que pode haver punição sim, mas eu acredito muito, né, numa punição aí de no máximo até 100 mil reais. Então eu não tô achando que eles vão fazer nenhuma outra grande punição ao Flamengo, até porque eu vou falar para vocês, aquele apedrejamento ao ônibus do Atlético Mineiro, aquilo só acontece do lado de fora do estádio. Aquilo acontece por uma falha muito mais do policiamento, né, que tinha que ter feito ali uma proteção maior, do que o Flamengo. O Flamengo, óbvio, o Flamengo tem que cuidar da organização dentro do estádio, no caso, a redondeza também e tal, mas o Flamengo tem que contar com a segurança pública, no caso, né? A polícia, quem tá fazendo ali a segurança do lado de fora do estádio. Então eu não acredito que, por uma situação causada do lado de fora do estádio, o Flamengo possa ser punido com perda de mando de campo. Agora, essas situações que aconteceram dentro do estádio, elas geram multa em dinheiro, tá? Isso aí, eu acho que o Flamengo pode acabar sendo multado sim, mas eu não vejo essa mesma procura, essa mesma luta para punir outras equipes, inclusive com questão que o Flamengo já foi denunciado e punido e multado por cantos homofóbicos. O Flamengo é contra tudo e contra todos. Essa questão da torcida do Atlético, a própria Rede Globo colocava em alto e bom som a torcida do Atlético fazendo cânticos aí homofóbicos, preconceituosos, e ninguém fez nada, não houve nem denúncia do STJD. Então é isso que eu fico impressionado, 2 pesos e 2 medidas. Se não é para denunciar, não denuncia ninguém. Agora, se é para denunciar e punir, como foi o caso do Flamengo, que foi punido, tem que ser com os outros também. Então, acabar com essa história, né, de pesos diferentes e de só punirem o Flamengo, de só irem contra o Flamengo, isso é uma vergonha. É isso que não aceito, tá? Esse tipo de coisa eu realmente não aceito. Olha só, trazer aqui o provável time do Flamengo, o Globo Esporte já publicou que a gente tem aí o Gabigol suspenso e o Davi Luiz machucado, né? Eles estão fora da partida deste sábado em Brasília e a tendência é que Ayrton Lucas também entre na vaga do Felipe Luiz, tá? Então o Flamengo vem mudado, mas eu tô confiante, sabe, na vitória do Flamengo.
O Flamengo vem bem aí com o Dorival, né? Ele vai precisar fazer pelo menos aí umas 2 ou 3 substituições aí. O Davi Luiz que se machucou, mas não foi nada grave, tá? É mais provável que o Dorival mantenha a rotação do elenco, segundo o Globo Esporte, e repita a dupla que enfrentou o Santos, que na verdade era Gustavo Henrique e Pablo, tá? É uma excelente dupla também, né? E no lugar do Gabigol, uma das opções do Dorival é a entrada do Marinho ali pela direita, também não muda muito não. O Flamengo tem um elenco fortíssimo no meio de campo, o trio de volantes como ele gosta de jogar o Dorival, e vai bem, gente, vai bem. Tô confiante. João Gomes, Diego e Vitor Hugo, tá? Então o Flamengo deve vir desse jeito, tá? Com a provável escalação de Santos, Mateuzinho ou Rodinei, pode ser que ele também poupe o Rodinei, Pablo, Gustavo Henrique ou Fabrício Bruno, tá? Eu viria com Pablo e Fabrício Bruno, apesar do Gustavo Henrique também ter atuado muito bem. Cara, todos os zagueiros têm atuado bem no Flamengo, né? João Gomes, Diego, Vitor Hugo, Lázaro ou Arrascaeta, né? Pode ser que ele poupe o Arrascaeta também. Eu acho que o Flamengo tem que cuidar desse elenco, né? Porque, mas Papa, você é a favor de poupar? Cara, não é que você é a favor de poupar, mas a gente tem medo, né, de contusões. O Flamengo tá chegando em momentos aí decisivos da Copa do Brasil e da Libertadores. Marinho e Pedro, tá? Então esse é o provável time do Flamengo. O Rodrigo Caio segue fora por causa daquela lesão no menisco do joelho esquerdo. O Flamengo, nesse momento, tem a 9ª colocação do Brasileirão e ainda vai fazer mais uma partida em Brasília depois de enfrentar o Coritiba. O Flamengo segue em Brasília, né? Na quarta enfrenta o Juventude. 2 equipes verdes seguidas, né? Coritiba e Juventude, tá certo? Então o Flamengo tem uma oportunidade boa aí para emendar 6 pontinhos aí, né, no Brasileirão, jogando em Brasília. É casa do Flamengo também. O Flamengo sempre que joga em Brasília vai muito bem, né? O Flamengo faz excelentes partidas em Brasília, casa sempre cheia, a torcida de Brasília abraça o nosso Flamengo, isso é uma realidade. Passar para vocês aí o jogo, então os detalhes do jogo desse sábado, 19 horas no Mané Garrincha, a transmissão, para passar para vocês aqui, ó, já passei que é 19 horas, transmissão apenas no Premiere, tá? Esses jogos de sábado, 19 horas, só passam no Premiere Sport. Só no pay-per-view, tá certo? O árbitro é o Flávio Rodrigues de Souza, da FIFA de São Paulo. Assistentes, Daniel Paulo Zioli, de São Paulo. Também o outro árbitro paulista também que é assistente é o Gustavo Rodrigues de Oliveira. O VAR é do Rodrigo Alonso Ferreira, de Santa Catarina, tá? O Flamengo tem suspenso o Gabigol pendurados dessa vez, o Thiago Maia, Mateuzinho e Lázaro lesionados, Rodrigo Caio, Diego Alves com a pubalgia, o Davi Luiz incômodo muscular e o Bruno Henrique com a cirurgia no joelho direito. Até que o Flamengo tem poucos lesionados nesse momento, né? E o Bruno Henrique trauma, com cirurgia, o Rodrigo Caio e o Diego Alves, na verdade, o incômodo do Davi Luiz. O Flamengo tem melhorado essa questão aí do departamento médico. Agora, o provável time do Coxa, né? Do técnico Gustavo Morínigo, né? Rafael William, Matheus Alexandre, Guilhermo, Luciano Castan e Egídio, tá? Ou Diego Porfírio. William Farias, Val e Regis, ou Galarza, Aleph Manga, olha aí, o Aleph Manga, Léo Gamalho e Igor Paixão. Esse moleque é bom. Então, Flamengo enfrentando aí, né, o Coritiba, esse provável time aí do Coritiba que eu passei para vocês, né? Mas eu tô confiante que o Flamengo possa sair lá de Brasília com esses 2 resultados positivos, com mais 6 pontos aí, o que colocaria o Flamengo ali na briga pelo G4 já e pensando ali na turma de cima, né, nos líderes da competição. Cara, eu vou falar uma coisa com vocês. A gente sempre que o Flamengo pensa em contratar, surgem os comentaristas querendo dar uma zoada, né? Eu levo o Cicinho de boa, o cara é gente boa demais, eu conheço o Cicinho, e é um cara muito gente boa. E eu sei que ele, quando fala, ele também gosta de dar uma polemizada, dar uma zoada, e ele deu uma alfinetada no Arturo Vidal. O Cicinho, ex-lateral do São Paulo e tudo mais, lá no programa Reis da Resenha,
criticou o reforço do Flamengo, que terá vencimentos mensais de 1,2 milhões. Ele falou o seguinte, 1,2 milhão, né? Ele falou o seguinte: Vidal é excelente jogador, mas não vai virar nada no Flamengo. Rio de Janeiro, o cara estava quebrando tudo, postou o vídeo dançando. Um cara que está vindo em fim de carreira, na minha opinião, veio para curtir uma aposentadoria, uma vida praiana, avisando que ele veio para curtir praia, o Arturo Vidal. Vou deixar, Cicinho, eu vou deixar isso aqui guardado. Isso aqui tem que ficar anotado para eu poder mostrar para você, poder mostrar para todo mundo aqui depois que ele atuar e arrebentar e o Flamengo for campeão de tudo. Isso aqui tem que ficar registrado. O Cicinho falando que ele veio para curtir praia, tá? Fala-se tanto que o Vidal tinha mercado, mas por que ele não foi para outro lugar? Por que foi para o Flamengo? Pô, mas incomoda muito o Flamengo, hein, ô Cicinho? Porra, vocês sentem uma dor de cotovelo, hein, Cicinho? Ô, Cicinho, tá com dor de cotovelo, hein, Cicinho? Vou marcar contigo uma live aí que eu tenho que te zoar, meu irmão. Acha que foi por amor? Tá de brincadeira. Entre o Flamengo e o Chile, ele voltaria ao país dele. Cara, pô, eu acho que você viajou nessa daí, mas com certeza tá querendo dar uma zoada, mas a gente vai deixar isso aqui registradinho pra quando o Vidal arrebentar, eu ter que te dar aquela zoada. O Flamengo superou o Corinthians e assumiu a liderança na média de público em 2022. Isso era óbvio que ia acontecer, né? O Flamengo está envolvido aí nos 4 maiores públicos do ano, registra mais de 36 mil pagantes por jogo e é o novo líder. Top 20 conta aí com 13 times da Série A, 6 da Série B e 1 da Série C. Flamengo em primeiro, média de pagantes 36.896, jogos como mandante 21, Corinthians em segundo agora 35.556, Palmeiras em terceiro, 30.793. Os principais aí a gente já passou para vocês. O Flamengo, então, mais uma vez, a torcida dando show, arrebentando. E o Flamengo sempre elevando essa média. Passar para vocês que a CBF mudou a data do jogo São Paulo e Flamengo pelo Brasileirão, tá? Então, o jogo estava marcado para acontecer no dia 7 de agosto, às 16 horas, horário de Brasília. Com esse segundo jogo do Flamengo aí, nas quartas de final da Libertadores contra o Corinthians, 3 dias depois, a CBF decidiu trazer esse jogo aí para o dia 6 de agosto, tá? Então eles estão trazendo o jogo para o dia 6 às 20h30. Seria no dia 7 às 16 horas e agora será no dia 6 às 20h30, Flamengo e São Paulo, né? Para que os jogadores do Flamengo aí tenham mais um dia de descanso para o confronto aí contra o Corinthians nas quartas de final da Copa Libertadores. Finalmente a CBF fazendo alguma coisa pensando no Flamengo. Pelo menos é isso que a gente parece, né? Tá pensando no Flamengo. A gente que ontem teve aí a consulta do Flamengo pelo Oscar e o alto valor aí que o Flamengo gastaria desanimou a diretoria. O jogador aí é um dos mais bem pagos do mundo, está na China e ainda tem contrato longo com o Xangai. E aí acaba que a Isa também foi uma das primeiras a saber disso, conversou com o Marcos Braz, confirmou o interesse, mas é uma situação aí que a gente sabe que envolve muita grana e o Flamengo deu uma recuada. Meu provável placar de hoje, então, Mengão 3-0, se Deus quiser, mais um show do time do Flamengo, show da torcida lá no Mané Garrincha, até mais tarde, hoje tem pós-jogo, hoje também tem live no canal Paparazzo Rubro Negro 2, muito obrigado pela sua companhia, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, pós-jogo, canal Paparazzo Rubro Negro, direto do estúdio com o Paparazzo aqui, dos Estados Unidos, ainda não voltei, eu vou estar fazendo com vocês aí, conto demais com a participação de todos vocês. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, também nossos patrocinadores no comentário fixado, e lembrando, você quer um manto sagrado, quer a camisa do Flamengo, quer com desconto do Papa, 5% utilizando o cupom PAPA na loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br, não perca a oportunidade de utilizar o desconto do Paparazzo Rubro Negro somente online. Valeu, galera, aquele abraço, fui!